acontece. Aí não adianta ficar só reclamando da vida. Alô? Bom dia, Milton. Tudo bem? Oi, bom dia, Beatriz. Tudo bem, graças a Deus. E você? Coisa boa. Também tô bem. Não posso dizer que não tô, Bom, porque tô. Apesar aquelas coisinhas que incomodam um pouco a gente. é verdade. Sabe que eu comentei aqui um pouco uma questão do Brasil com a França, que eles estão tentando encontrar um tipo assim, um inimigo. E é mais um É, motivo para a gente não saber o que está acontecendo na Bolívia, no Chile, na Argentina, no Uruguai. A gente fica solto, a gente não sabe, porque é muito nada, né? é. Eu acho que essa questão com a França é exatamente isso que você colocou. Em primeiro lugar, é uma tentativa de encontrar o inimigo, eles precisam se justificar, né? Os salários que tem, enfim, todas as vantagens que tem na Previdência, inclusive as filhas dos militares que, solteiras, enfim, recebem pensão pelo resto da vida, enfim, são responsáveis por mais de, de 1 bilhão, né, do déficit da Previdência, etc. Então, enfim, evidentemente eles precisam se justificar, né? Então precisam ter um inimigo, senão não tem justificativa, né? E escolheram esse, enfim, porque, lógico, o inimigo de fato, quer dizer, quem invadiu este país e quem domina este país hoje, que são os Estados Unidos da América, eles não podem nomear, porque, enfim, eles justamente são os responsáveis por essa nossa recolonização, né? Então, evidentemente, esse não pode ser o inimigo. É disso que se trata, enfim, agora é completamente, enfim, eu imagino quantas pessoas não vão estar rindo no exterior, né, quer dizer, você eleger uma potência nuclear como inimigo, enfim, assim, né, do nada, É. né, Mas é uma realmente. coisa bem, tipo assim, uma necessidade urgente de Rivotril, né? Porque E na verdade, a França sempre teve essa posição, não é de hoje, essa posição de bens comuns da humanidade, né? Sempre teve. E, na verdade, a gente pouco fazia para dialogar com esse tema, né? Enfim, de uma forma adulta, né? E esse governo só piorou a situação, só justificou essa posição da França tendo posições irresponsáveis com relação à Amazônia e só se aprofundam, né? O problema da Amazônia, todo mundo sempre só. soube, é um problema de demarcação de terras, né? É uma questão do latifúndio, né? É um problema fundiário, principalmente. O governo Lula tentou enfrentar isso dessa forma, né? Sem enfrentar isso, você não resolve a questão da Amazônia, quer dizer, está muito claro, comparando as zonas de queimada com as zonas onde a questão fundiária não foi resolvida, coincide exatamente. Então, enfim, e esse governo só aprofundou isso, né? Quer dizer, hoje o que você tem é a lei da selva na Amazônia, né? Quem ocupa é dono, enfim, né? É algo, enfim, da corrida para o resto dos Estados Unidos, enfim, né? Estamos falando do século XIX, né? Então, é muito difícil mesmo. Realmente, a gente vive um momento de grande dificuldade aqui no Brasil. E Milton, quando a gente vê que essas questões não são exclusivas nossas aqui do Brasil, né, essa volta ao passado, esse tobogã do século para o século 2020, a gente vê que Do século XIX, na verdade, né? até as reações das organizações internacionais estão diferentes. Porque não tem, ou eu não fico sabendo, porque fica boicotada essas reações, ou realmente elas estão tão ocupadas, tão preocupadas com coisas locais, que gravíssimos fatos como esses, por exemplo, da Amazônia, eles não estão tendo aquela repercussão internacional que se esperava. Não. Inclusive porque é difícil você ter uma mudança de imagem tão grande assim, de imagem e de atuação. O Brasil foi o país que mais atuou no campo da regularização fundiária, da reforma agrária, no início, perdão, do século XXI, né? Vamos lembrar que nós realizamos aqui a Conferência Internacional de Reforma Agrária, um tema que estava abandonado no âmbito das Nações Unidas. Nós financiamos 97% dessa conferência, foi aqui em Porto Alegre, lá na PUC, né? Pela primeira vez, movimentos sociais participaram com o documento deles fazendo parte dos documentos oficiais da ONU, né? Então, assim, o Brasil vinha totalmente na liderança desse tema, né? E depois passa exatamente para a posição mais oposta possível, né? Então, até para o mundo entender isso é muito difícil também, né?
É. E sabe que agora eu te ouvindo assim, falando do Brasil e tal, me veio aqui a história do que está acontecendo com a China e já se sabe que as pequenas empresas que lidam com aparelhos eletrônicos, 50% delas já estão com problemas devido às questões à questão da China. Porque a gente trabalha muito com aquela ideia, né? A China está com problemas lá e tal, mas nós vamos ter problemas aqui, distribuição de produtos e muito que nós recebemos exclusivamente da China. Sem dúvida. Hoje, eu acho que a gente tem que ter isso muito presente, quer dizer, se fala muito de globalização, né? Mas enfim, é um tema com o qual a gente precisa ter cuidado, mas na verdade, a gente de fato vive cada vez mais aquilo do McLuhan, né? Uma aldeia global, né? Então, digamos, a intercomunicação entre as coisas é cada vez mais estreita, né? E achar que aquele discurso famoso do Kennedy lá em Berlim, né? Quer dizer, não se pode, acho que foi em Berlim, ou não lembro se foi um discurso à nação dele, enfim, que ele diz não se pode esperar sobreviver deixando subsistir o inferno ao redor, né? É a mais absoluta verdade, né? É o que a gente vive hoje, e é o que a gente estava tentando fazer nos governos Lula e Dilma, né? Tentando contribuir, e foi, sem dúvida, o fator mais importante naquele período, para um contexto internacional cada vez mais positivo, onde houvesse desenvolvimento para todos, onde houvesse segurança alimentar para todos, e assim por diante, segurança fundiária, acesso à terra, acesso à água e assim por diante, né? Que era exatamente isso que a gente já visualizava, né? Então, isso poderá ter uma repercussão econômica bem mais grave do que se tem assim por princípio, né? Sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Porque você tem, nesse caso, interrupções de fluxos com o maior ator internacional, né? Virtualmente já é a maior economia, né? É a maior indústria do mundo, né? E é o país com a maior com a tecnologia civil mais desenvolvida. Então é seríssimo, é seríssimo, é seríssimo. Vai ter um impacto no mundo todo. Pois então, e a gente pensa que é só uma questão de saúde. Não, não. Na Aliás, verdade, qual foi o ministro ou secretário americano que comemorou porque essa doença lá na China aumenta o número de empregos nos Estados Unidos? foi o Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Mas eles são toscos, é uma gente que, enfim, né? A gente sabe que são pessoas que só conseguem pensar no curtíssimo prazo, né? E talvez no curtíssimo prazo isso aconteça, mas na verdade a repercussão para a economia americana no médio e no longo prazo é desastrosa, né? Mas é isso, quer dizer, foi como eles financiaram o golpe de Estado aqui. Eles acharam que iam se beneficiar no curtíssimo prazo. Talvez tenham se beneficiado mesmo no curtíssimo prazo, mas a médio e a longo prazo não, né? Você tem uma entrada de empresas da China, principalmente aqui, que não havia, porque eles não têm recursos para comprar tudo que está sendo privatizado aqui. Uma entrada de indústrias europeias que não havia, né? Você pega o principal campo da Bacia de Santos, que foi privatizado, quem levou foi a Statoil, que é uma empresa pública da Noruega, né? Então, enfim, na verdade, foi um tiro no pé para eles também, né? Mas, enfim, levaram a base de Alcântara, que é o que eles queriam, enfim. E os Estados Unidos hoje é muito regido pelo estamento militar, né? São mais de 700 bases no mundo todo, né? E é isso que é hoje, enfim, é um quartelão, enfim, com baixa tecnologia, né? Inclusive a Rússia está na frente em termos de tecnologia militar, né? E, enfim, é isso. Estamos sob o jugo de coronelões e com um capitão aqui completamente vinculado a esses coronelões, né? Porque eu tenho falado, Milton, para as pessoas não entrarem na ideia de que eles são só incompetentes. Eles estão colocando em prática um projeto. Eles são toscos, isso é outra coisa, né? Mas são toscos colocando em prática um projeto que vem de fora, não é deles. Eles não teriam condições de montar esse projeto. É um projeto que vem de fora. Isso o Snowden deixa muito claro, o Assange deixa muito claro. Isso foi montado nos Estados Unidos principalmente, mas com outros think tanks internacionais, enfim, né? Eles executam apenas e recebem em troco
né, em primeiro lugar, não irem para a cadeia, porque são milicianos, são assassinos, são ladrões, enfim. Então, em primeiro lugar, eles recebem isso. E, em segundo lugar, eles têm todas as benesses econômicas que a gente tem. É gente que se vende por pouco, inclusive, não é assim também, né? Casas na Barra, apartamentos, enfim, lojas da Copenhagen e assim por diante, né? Disso que se trata, né? Sim, um bandido, até a gente pode dizer que são rasteiros. Fascista, são rasteiros, quer dizer, facinhos, né? São rasteiros, mas toda a nossa oligarquia é assim, né? Se eu for pegar a própria grande imprensa, são 6 famílias, e se vendem fácil, enfim, eles ideologicamente já são vendidos, né? Já são vinculados ideologicamente ao norte, né? Já tem um sentimento de dependência, né? De viralatismo, de capitães do mato. Então, comprá-los não é complicado, enfim, é bastante simples, inclusive, né? E pouco dinheiro também já se vende. Uma casa em Miami, enfim, por aí vai, como a gente viu com o Temer também, né? Não foi para cadeia e se vendeu, enfim. Conseguiu benesse para a família, para a filha, para ele, para a mulher, para o filho, etc. Enfim, pronto. Está arrumado. Como foi o FHC também, diga-se de passagem. Né? Então, também fez isso. Estava preocupado com a família dele e arrumou as famílias. Né? E ajeitou as famílias dele. Hoje é um latifundiário e tal. Enfim, é isso. Apartamento em Paris e pronto, está de bom tamanho. Que coisa, né? Como é que a gente imagina que a gente ia chegar numa situação dessas em tão pouco tempo? Realmente Agora, quem estava lá dentro, que era o meu caso, né, que estava já há muitos anos no Itamaraty, quer dizer, você era funcionário de carreira, você via que aquilo era um castelo de cartas, né, quer dizer, que fazia água por todos os lados, né, quer dizer, não tinha uma unidade ideológica, não tinha uma visão anti-imperialista, né, aí fica muito difícil, né, aí enfim, a gente achou que tinha achado milagrosamente uma outra via aí, enfim, enfim, deu no que deu, né? Desprezar toda uma... Falando assim de uma forma grosseira, é como se nós estivéssemos enfrentando uma ressaca, né? De certa forma é. Agora, o que é preciso, quer dizer, até vi essa semana uma citação muito boa, não sei de quem é a pessoa, mas enfim, o sobrenome é Crawford, deve ser americana, e ela diz, olha, a primeira coisa para você realizar um sonho é você acordar. Né? Tem de acordar, né? Tem de acordar para lembrar que branco não pode falar em nome de negro, né? Quer dizer, que nem agora estava vendo a questão das prioridades para o Congresso do Povo. Ora, quem tem que dar as prioridades é o povo, e ninguém mais, né? Ninguém sabe quais são as prioridades, né? Quer dizer, eu acho que os progressistas têm de entender que perderam as últimas eleições, um golpe com tudo que aconteceu, em grande parte, ou em primeiro lugar, porque não entenderam quais eram as prioridades do povo. Né? Isso que precisa ser colocado. É o povo que tem que dizer quais são as prioridades dele. Né? Uma mulher negra ganha um quarto do que ganha um homem branco fazendo o mesmo serviço. Então, enfim, né? Se a gente não enfrentar essas coisas, não vai resolver. Né? Então, é ouvir, é escuta. A primeira coisa é escuta, é ouvir o povo, não ficar... Né? Pontificando, né? Enfim, acho até muito simbólico o fato justamente do Papa estar recebendo Lula essa semana dia 13, né? Quer dizer, e a gente sabe do papel fundamental que ele teve para as eleições na Argentina, né? Espero que ele possa também, enfim, nos influenciar tão positivamente o quanto ele fez no caso da Argentina. Né? Mas você acha que realmente o Lula vai? Olha, se ele vai ser candidato, você pergunta? Não, que ele vai na Itália. Sim, ele não tem por que ser impedido, não tem como ser impedido. Não tem como ser impedido. E a Itália, isso é líquido e certo. Agora, a questão é, se ele vai ser candidato, acho que isso é uma outra questão. Acho que aí até espero que o Papa possa inspirá-lo, né? Porque, enfim, é disso que se trata, né? Quer dizer, eu acho que é indiscutível hoje que o Papa Francisco é o estadista desse século XXI, enfim, né? O principal, né? Eu acho que a gente tem enormemente o que aprender com ele, né? E haja visto o que aconteceu na Argentina, né? Os dois vinham peleando lá, o Alberto e a Cristina, e depois do encontro com ele, enfim, a Cristina entendeu o papel dela e teve a grandeza de, né, embora tivesse em primeiro lugar nas pesquisas, de ser vice do Alberto, e com isso venceram as eleições e estão fazendo um governo extraordinário em um mês e pouco já de administração. Então eu acho que é isso que a gente precisa, esse caminho que a gente precisa aprender. Né?
Eu estou impressionada com essa lista que